Ok, ok, ok. Gente, vocês acreditam que essa é a última aula da primeira etapa? Hã? Eu também não. Ligaram para mim agora, quer ver? Ó, deixa eu ver. Mandaram mensagem. Alô? É Jô? Ah, é a última aula? Não faça isso. Tem um ano que vem? Que coisa boa! Alegra aí, galera! Uhul! Coisa boa! Vamos continuar com a conexão escolar. Esperamos, mas esperamos também voltar, mas devemos voltar com segurança. E hoje eu trouxe uma aula linda para coroar todo o nosso trabalho da conexão escolar. Mas antes, os agradecimentos. Os agradecimentos. Porque a gratidão é a mãe de todos os sentimentos. E a coragem é a maior das virtudes. Cultive esses dois. Agradeça sempre, agradeça por tudo. Tem algo que acontece comigo e às vezes as pessoas não conseguem entender. Se eu dou uma topada, eu agradeço. Mas, professor, como é que o senhor agradece? Dá uma topada e fica com o dedo todo dolorido. Por que o senhor agradece? Porque eu tenho um pé. Já pensou quem não tem pé? Não vai dar topada, né? Mas não vai ter pé. Gente, Deus sabe o que faz, a gente não sabe o que diz. Porém, estamos juntos para o que der e vier. Professora Jô, fica o agradecimento de todo o nosso coração da equipe da Conexão Escolar por você ter lutado sempre por dar as melhores condições. Fica também o agradecimento à TV Câmaras, pessoas fantásticas, pessoas realmente que faz acontecer toda a divulgação televisiva dessa TV maravilhosa que está fazendo chegar as nossas informações até vocês. O pessoal de Libras, aí não tenho como dizer. 2 filhos, 2 amigos, 2 irmãos, 2 pessoas que eu consegui colocar na minha vida e no meu coração. Daí eles não sairão mais nunca. E a vocês, alunos, a vocês, guerreirinhos, a vocês que nas sextas-feiras à tarde ou no sábado pela manhã fica observando essas aulas, anotando, mas está no YouTube, assista quantas vezes quiser, foi feita para vocês, foi feita com muito amor. Peço desculpa por alguma falha, peço desculpa às vezes por algumas brincadeiras, mas são brincadeiras que nós chamamos de xistes cognitivas. São coisas que vai ampliar sua capacidade de entender o assunto. Educação, pessoal, não tem que ser sissuda, não tem que ser rígida, tem que ser algo agradável, a gente tem que se identificar com elas, tá? E é para isso que nós lutamos e é para isso que nós estamos aqui. Mas, antes que acabe tudo isso, vamos falar das aplicações genéticas na atualidade. Dá uma olhada. A genética, pessoal, vem de gênese, vem de origem, vem de como surgiu. Eu tenho 3 ramos interessantes. Melhoramento genético, esse dá muito dinheiro, viu? Essa engenharia genética, vixe, isso é o fantástico, é o futuro que já está aí. E o aconselhamento genético. O aconselhamento genético é uma área médica, é uma genética médica. Ela funciona para quando casais querem ter filhos e tem alguns impedimentos na família. Quais são os impedimentos, professor? Fala para mim. Bom, se você tem 3 abortos consecutivos, se o casal é muito idoso, se o casal é usuário de droga, se o casal ele tem uma consanguinidade grande, parentes em primeiro grau, até primos em primeiro grau, ou se tem doenças genéticas na família, aí você procura o aconselhamento genético, que a gente diz a probabilidade de você ter uma criança com um defeito, ok? A engenharia genética, nós temos os transgênicos, as enzimas de restrição, os fragmentos de DNA. Então hoje eu descubro o seu parentesco. É muito utilizado isso, não foi feito para isso, mas é utilizado para quando nós queremos saber uma paternidade. Uma paternidade que não está sendo reconhecida. Através do teste de DNA, nós temos 99,9% de certeza quem são os pais daquela criança. Serve para estabelecermos a história das espécies, né? A biologia criou esse mecanismo para isso. E do outro lado, o melhoramento genético, que tem um vigor do híbrido. O híbrido é a mistura. Eu vou dar alguns exemplos, né? A variabilidade genética, porque quanto mais houver variabilidade, mais chances você tem de sair bem numa situação.
E aí nós não entendemos bem, mas já temos algumas pistas. Por exemplo, os africanos foi até agora o continente onde teve uma menor incidência de morte pela SARS-CoV-2, pela Covid-19. E aí a gente pergunta, por que, Mala? Gastaram muito dinheiro, fizeram teste? Nada disso. Praticamente uma resistência natural que eles têm. Quem não tem resistência natural, já foi. E quem tem, se dá bem. O que é que nós sabemos sobre isso? Eu vou falar sobre vacinas para que vocês saiam daqui, pelo menos, já podendo discutir com a família, com as pessoas, o que a ciência traz. E eu estou hoje reportando a ciência para vocês. E por último, os transgênicos, né? A galera fala transgênero, transgênero é outra coisa, pessoal. Transgênero tem a ver com mudança de sexo. Os transgênicos são organismos que têm material genético de outra espécie. Então a genética hoje, pessoal, é um ramo assim de estudar, é um ramo que se você quiser garantir empregos futuros, corra para essa área. Uma área muito promissora e que vai dar muito dinheiro. Melhoramento genético, vamos começar por aqui. O melhoramento genético de plantas e animais domésticos consiste em selecionar e aprimorar determinadas qualidades das espécies, tendo em vista sua utilização pela humanidade. Então, por exemplo, eu tenho um cão que é de guarda e eu tenho um cão que faz uma zoada muito grande. Se eu cruzar os dois e tiver aquele cão de guarda que ele alerta bastante, eu vou ter um cão melhor, concorda? Então, esses cruzamentos eu vou fazendo de forma a selecionar as melhores características que interessam ao humano. Veja só, um exemplo, um gado da raça Shorthorn, criado em certas regiões dos Estados Unidos, é um excelente produtor de carne, mas sensível à doença transmitida por insetos e carrapatos. Além disso, é pouco resistente ao calor, sofrendo muito no verão. Então veja, um gado que dá carne com qualidade, porém tem esse probleminha. Já o gado zebu, raça de origem indiana, muito resistente a parasita e ao calor, mas que produz relativamente menos carne. Então eu tenho um cara muito resistente, mas que a carne dele é pouquinho. E eu tenho um que produz muita carne, mas é pouco resistente. O que fazer? O que fazer? Tarará, tarará. Olha o que eu fiz. Após vários ciclos de cruzamento entre Shorthorn e zebu, sempre selecionando as características desejadas, desenvolveu-se uma população homogênea, que foi considerada uma nova raça denominada de Santa Gertrudes. Então, Santa Gertrudes tem o quê? O vigor do híbrido. É um híbrido entre o Shorthorn e o zebu. Ou seja, tem boa resistência à doença e tolera o calor e pode, pessoal, produzir muita carne. O Shorthorn produz muita carne, mas morre fácil. O zebu não morre fácil, mas não produz carne. Então, quando eu juntei os dois, surgiu o Santa Gertrudes, que tem o melhor dos dois. Hein? Legal, né? Legal, né? O nome disso é biotecnologia arcaica. Ferramentas utilizadas na engenharia genética. Enzimas de restrição ou endonucleases. São enzimas que funcionam como tesouras moleculares, capazes de levar o DNA com precisão. Essas enzimas são endonucleases, ou seja, no interior da prefixo endo, né, endo, as moléculas de DNA, ou seja, ele quebra as moléculas de DNA quando estão dentro da célula, cortando em locais bem definidos. Quais são esses locais bem definidos? Vocês já ouviram falar de uma palavra em português chamada de palíndromo? Palíndromo. Palíndromo é a palavra, por exemplo, se eu escrever assim, amo Roma, certo? E se eu pedir para tu ler assim, você lê o quê? Amo Roma. O maior palíndromo da língua portuguesa, peço vênia ao meu amigo Condado, é socorram-me. Depois bote isso no caderno. Socorram-me, socorram-me. Subi no ônibus em Marrocos. Se você escrever socorram-me, subi no ônibus em Marrocos, e se você ler o contrário, Marrocos é socorram, não é? Você vai ler a mesma coisa. Então essas enzimas de restrição, ela corta em pontos específicos. Então, ó, a minha genética tem lugares onde ela pode cortar. A genética de Nilde tem lugar onde ela pode cortar.
A genética da nossa amiga Adriana, nossa diretora, tem lugar onde não pode cortar. Então, se eu cortar o meu pedaço, o de Nilde, nunca vai ser o mesmo pedaço. São pedaços exclusivos. Mas esse pedaço exclusivo eu passo pro meu filho. Então, se Nilde chegar dizendo assim, esse menino é de mala, Adriana, esse menino é de mala. Eu, não é meu não, ele quer ver, tal, né? Não querer aceitar. Peraí, filha mãe. Pega o sangue do boy, pega o meu sangue, corta o meu DNA e compara com o do menino. Vai bater. Se for meu, bateu. E aí, bebê, Malinha Júnior, acabou. Não tem que berrar não, né? Tem que aceitar. Então veja como é interessante. Eu também tenho a DNA ligase. Eu vou mostrar isso bem direitinho. Vocês saírem sabendo disso e, né? Quando forem pai, assumir, viu? Essa enzima promove a ligação de fragmentos de DNA em vetores previamente clivados. Ou seja, eu corto pedaços e saio juntando com essa enzima. E aí eu faço um monstro, né? Aí eu faço as características que eu quiser colocar ali. Professor, eu poderia fazer um homem com mais força. Para que você quer fazer um homem com mais força? Abaixa a força que você tem? Eu poderia fazer um homem, por exemplo, com um gene de uma borboleta? Sim. Agora, qual o sentido? Pensa nisso. Qual o sentido? Né? Tem que ter um sentido. Agora, vamos lá. Outra coisa, os vetores. Quem são os vetores? Aqueles que levam plasmídio bacteriano. Além do DNA cromossômico, a célula bacteriana contém pequenas moléculas de DNA circular chamado de plasmídio. Eu posso pegar, cortar esse plasmídio, ligar o que eu quero e aí introduzir numa célula. Deixa eu te dizer uma coisa interessante. Ó, na década de 1980, foi a década da estética. Foi a década onde as pessoas começaram a cuidar do corpo, né? O corpo em movimento, o corpo fala, o corpo é o nosso cartão de visita. Na década de 70, foi a década do condicionamento físico, teste de Cooper, coisa desse tipo. Muito bem. Então, nos Estados Unidos, observava-se que algumas famílias, pai e mãe altos, tinham filhos que não cresciam. Os irmãos cresciam, os sobrinhos cresciam e o menininho lá não crescia. E aí começaram a investigar e descobriram que eles tinham deficiência, essas pessoas, do hormônio do crescimento. Daí a gente começou a pegar da hipófise do boi e colocar essa substância no menino. E o menino começou a crescer. Show, né? Deu certo. Só que começaram a surgir uma doença, começaram a adoecer com uma doença chamada de mal da vaca louca. Aí, ó, o DEA, que é a Anvisa de lá, cortou tudo. Parou. Muito bem. Foi o que a gente fez. A gente começou a fazer tráfico de hipófise de defuntos. Defuntos, sim. E aí, ó, escondido, muito caro e tudo bem. Sabe o que aconteceu? Descobriram. E aí, tiraram isso de circulação. Então ficou mais caro ainda. E como fazer para ajudar essas crianças? Então a gente pegou o gene humano, que produz o hormônio do crescimento, colocamos esse gene num plasmídio bacteriano, depois introduzimos isso dentro de uma bactéria. A bactéria começou a produzir hormônio de crescimento igual ao que o humano produz. Não é lindo? Insulina dos diabéticos, assim também. Então o nome disso, pessoal, é transgenia através de plasmídio. Não é legal? Lipossomo são essencialmente esfera de lipídio que eu boto a informação que eu quero dentro. Eu quero levar a informação na sua célula. Quem vai ser o carteiro? Pode ser um lipossomo ou pode ser um vírus. Eu modifico esse vírus, coloco a informação que eu quero aqui dentro e ele leva até a célula. Ô professor, isso não pode causar doença? A gente tem muitos cuidados. Por isso, pessoal, normalmente uma vacina leva no mínimo 3 anos para ter a margem de segurança mínima. 8 anos para estar padrão. 8. A gente não tem nenhum ano. E aí a gente já tem uma vacina que vão testar. E é uma vacina de RNA. Tem que se tomar. É o que temos para hoje. Já passou por todos os procedimentos de segurança. Porém, a gente tem que saber como é que funciona. Ok? Os transgênicos.
Que características os agricultores gostariam de modificar nas plantas? Resistência a insetos, resistência a vírus, resistência a herbicida, aumento do valor nutritivo, retardo da maturação, alteração das flores ornamentais. Professor, isso a gente pode fazer? Sim. Eu pego um gene e introduzo aqui. Por exemplo, você sabia que existem tomates que não congelam? Eu peguei um gene de um peixe, um gene, uma informação genética, cortei com aquela enzima de restrição, coloquei numa célula de tomate e induzi o desenvolvimento, formou um pequeno calo, daí eu retirei mudas e essas mudas se desenvolveram. Se você botar um tomate desse dentro da geladeira, ele não congela. Ele vai ficar frio, mas não congela as substâncias líquidas. Ele tem uma proteína anticongelante. Ok? Eu posso fazer tudo isso aqui, ó. Ó, o gene escolhido é retraído de outro organismo, inserido num plasmídio, e depois o plasmídio contendo o gene de interesse é inserido na bactéria. A bactéria infecta a planta, introduzindo nela seu DNA. Veja que processo lindo, né? Ó, e o gene de interesse da planta associa-se ao DNA da planta. E aí, pessoal, eu vou começar a produzir o que eu queria. Isso é biotecnologia moderna ou engenharia genética. Você já pensou, você chegar para uma menina assim, vou lhe apresentar o meu pai, você chega lá todo bonitão, tomou banho, escovou os dentes, botou perfume, desodorante e tal. Boa noite, boa noite. Você quer namorar com minha filha? Pretendo. Qual é a sua profissão? Eu sou engenheiro genético. O que é ser engenheiro genético? Eu construo vidas. Em outras palavras, sou quase Deus. Eita, casa danado, tu é o cão, gostei, menino. Que menino estudioso. Tá, arrumou um cabra que preste dessa vez, né? Olha que profissão maravilhosa. E dinheiro que dá, né? Dá dinheiro, né? Tem muita gente que gosta disso. Eu detesto. Olha o transgênico massa, arroz dourado. Um arroz transgênico enriquecido com beta-caroteno e ferro. O famoso arroz dourado, além de conter os genes normais da espécie Oryza sativa, que é o arroz, contém também fragmentos de DNA da bactéria Ewina uredovora e de uma flor narciso silvestre. Olha que coisa linda. O arroz que chega às populações pobres, nas cestas básicas, né? O pobre que eu falo é menos favorecido economicamente, é só carboidrato. Falou, cara, esses meninos sofrem com anemia, esses meninos sofrem com cegueira, então por que a gente não coloca um gene? E esse gene já traz o beta-caroteno, que previne a cegueira, e o ferro, que previne a anemia. Aí isso já vai dentro do grão do arroz. Na hora que você está comendo um arroz, é igualzinho ao outro. Só que você está trazendo esses nutrientes para vocês. Olha que maravilha da engenharia genética. Olha o outro, mamão transgênico. Ó. Mamão papaya, transgênico com o mesmo gosto e a mesma aparência, contendo 2 genes a mais que o tradicional. Um dos genes torna a planta resistente ao vírus da mancha, ou mosaico, responsável por grande prejuízo na plantação de fruta. Ou seja, o gene é a mesma coisa, só que ele não adoece. Você perde muito mamão com isso aí, né? Aí olha só, o que é terapia gênica, pessoal? A ideia consiste em substituir o gene normal que causa doença pelo alelo normal a fim de curar a doença. Por exemplo, ADA, a imunodeficiência humana, que é o menino da bolha. Acho que já ouviram falar, né? Até no imaginário, um menino que nasceu, não tinha as defesas, o que foi que a gente fez? Deixou o menino fechado dentro de uma bolha até os 16 anos. Fizemos experimentos, foi um menino muito corajoso e deixou muitas lições para nós. No último transplante que ele fez, a gente pegou e liberou ele. Os pais disseram, não, vida que segue. E o menino saiu, assim, primeira vez que entrou em contato com um ambiente desse aqui, pegou uma pneumonia e morreu. Ele não tinha defesa nenhuma do corpo. Aí diz, para essa técnica necessita técnica de DNA recombinante e clonagem de DNA. O vetor é um vírus. A ideia é que o vírus introduza na célula humana o gene normal. E aí você ganha a imunidade. O nome disso é terapia. Terapia é tratamento, né? Gênica. Aí você tem a identificação de pessoas. É aquela lá, ó. Aqui, pessoal, eletroforese é uma técnica utilizada para identificar impressão digital do DNA, conhecido como DNA fingerprint. Finger, dedos, print, impressão. Impressão do dedo, impressão digital. Aí diz, também utilizado com RNA e proteínas. Então veja só, aqui tem mom, a mãe, ó, tá? Daddy, pai, ó, tá? Espermatozoide e óvulo. E aqui eu tenho 4 meninos, ó. D1, D2, S1 e S2.
Quando eu observo aqui, da mãe e dessa menina, tá vendo aqui? Que ele cortou no mesmo ponto, por isso que fica essa banda aqui. E aqui, ó, do menino e do pai, ó, da menina e do pai, ó. Aqui da menina e do pai e aqui da menina e da mãe. Então, essa menina é filha desse casal. Não é fácil de identificar? É difícil de fazer, mas uma vez disso, só para ler isso, fácil demais. E aí eu pergunto a segunda menina. Ó, a segunda menina, aqui, ó, bateu com a mãe, bateu. Bateu com o pai, bateu. Aí aqui, ó, bateu com o pai, bateu e bateu com a mãe. Ó. Isso aqui é esse rapazinho aqui, ó. Bate com a mãe e bate com o pai. Certinho? Esse menino aqui, ó. Bateu aqui com o pai, ó, tá? Bateu com a mãe, ó, tá vendo? Bateu com o pai, bateu com o pai, bateu com a mãe. Filho do casal. E esse aqui, ó, não bate, não bate, não bate, não bate. Esse aqui está descartado e essa menina aqui também está descartada. Ela é filha da mãe. Mas não é filho do pai. Deu para notar? Cala a boca aí. Não deu para votar? Não deu. É muito simples. Olha só, ó. Beleza? Olha aí, pai e tal. Vamos lá. O menino. Olha, o menino, esse aqui. Tá vendo, ó? Agora, a menina, ó, bate com a mãe? Bate. Bate com a mãe? Bate. Bate com o pai? Não, ó. O pai bate aqui, ó. Tá? Esse aqui ficou aqui, mas não bate com o pai. Então, esta menina aqui é filha desta mãe, mas não é filho desse pai. Ele é o Batman? Eita danado, é muito bom isso, professor, gostei. Pronto. Olha como é que a gente faz. Isso aqui é coisa de laboratório, vou ter essa imagem apenas para vocês observarem. É a técnica e o que a gente estava analisando é isso aqui, ó, o padrão de bandas de DNA. Não é bonito? Um dia vocês ainda trabalharão com isso, pelo menos algum desses que estão assistindo essa aula. E aí, a gente vai fechar aqui, ó. Bota a cabra para berrar. Essa é a ovelha Dolly. É a clonagem de mamíferos de grande porte. Ela nasceu em 1997. Olha só como foi feita a ovelha Dolly. É linda ela, né? Ó, uma ovelha Finn Dorset, uma Scottish Blackface. Aí eu peguei remoção da célula mamária dela, tirei o núcleo, peguei um óvulo dessa aqui, e aí fundi o núcleo dessa célula mamária com o óvulo sem núcleo. Formei um zigoto, botei para dividir, coloquei numa mãe de aluguel e nasceu esse aqui. Se você observou, gente, você observa que você segue o professor, segue o Mala, ó. Ô Mala, e esse rapaz aqui não teve esse aqui que doou o óvulo? Sim, teve. Porém, quem doou a célula que tem as características do corpo que saiu da mama foi essa aqui. Por isso que ela é igual a uma ovelha Finn Dorset, tá? Vamos fechando aqui a nossa aula. A clonagem terapêutica. Professor, o que é isso? Eu posso formar clones para consertar doenças. É uma técnica hoje que a gente já utiliza com bastante eficiência, ó. Eu pego uma célula sem núcleo, eu pego o núcleo da pessoa lá, tá vendo aqui, ó? Aí faço a fusão, aí mórula, que é o desenvolvimento, e aí eu tiro essas células, coloco ela no meio indutor e obtenho essas células. Professor, isso é célula-tronco? É, olha só, célula-tronco. Célula-tronco, gente, ela pode ser tanto embrionária, como adulta, como mesenquimais. Eu posso tirar uma célula adulta aqui do osso, ó, da medula óssea, ó, célula-mãe, aí aqui eu tenho célula mieloide e célula linfóide, que forma a célula de defesa, e aqui forma essa célula neutrófilo, defesa também, plaquetas, que são de coagulação, e as hemácias, que é do transporte de oxigênio. E para fechar, gente, não poderia deixar de falar das vacinas gênicas, né? A ideia consiste em utilizar o trecho do DNA que codifica proteínas do causador da doença do organismo patogênico. Esses trechos são inseridos em bactérias e o produto da atividade desses genes são utilizados na vacina. Por exemplo, a vacina que vai ser testada no Reino Unido, certo? É uma vacina da Pfizer. Talvez ela não venha para o Brasil, a não ser para poucos estados. Sabe por quê? Porque ela não é termoestável. Ela tem que ser armazenada a menos 70 graus. Nós não temos geladeiras para menos 70 graus. Temos sim em laboratório.
Mas aí, para um Brasil que é continental, né, um país de dimensões continentais, como é que ele vai vacinar a população toda? Então a gente está tentando outras vacinas termoestáveis. Esta vacina aqui, que a gente está falando aqui da Pfizer, que vocês escutam no noticiário, é uma vacina de RNA. E aí se tem um medo, se é de RNA, será que ela não pode se introduzir no núcleo, professor, e o cara ficar com isso permanentemente causando as mutações? Não. Sabe por quê? Porque a gente já fez vários testes de segurança, certo? Mas aí, professor, se eu me garante isso, quando chegar eu posso correr e tomar? Eu? Não. Eu não garanto, não. Ninguém pode garantir isso. Os testes, eu sou da ciência, mas é algo muito novo. Se eu digo que é de 3 a 8 anos, não é, para ter uma vacina com segurança, passa uma com 11 meses, eu desconfio. Estão acelerando demais um processo. Então, espero que nós estejamos imunizados de verdade. Porém, quem faz ciência sempre desconfia. Se eu fosse o cara que estivesse vendendo a vacina, dizia, não, pode usar, eu dou a minha garantia. Mas eu vou ser o cara que vai tomar a vacina. Hã? E aí a gente tem que pensar muito. A gente tem que confiar nas autoridades sanitárias, mas a gente também tem que ter a nossa confiança no nosso conhecimento. E aí, galera, chegamos mais uma etapa de um processo maravilhoso. Lembra que no começo eu disse assim, acabou, acabou não, mas agora eu posso dizer, acabou, segura! Acabou. Até o próximo ano, se Deus quiser, com nova conexão escolar. Uhul! Chega! Tchauzão!